Você sabia que a Bíblia contém informações fascinantes sobre a origem dos africanos e seu papel importante na história da humanidade? Em Gênesis, capítulo 10, encontramos a tabela das nações, onde são descritos os descendentes de Noé que povoaram a terra depois do dilúvio. Entre eles, os filhos de Cam, Cuxi, Misraim, Futi e Canaã são considerados os antepassados de muitos povos africanos. Em Gênesis 10, versículo 6, lemos: os filhos de Cam, Cuxi, Misraim, Futi e Canaã. Embora estas palavras possam parecer apenas uma simples lista de nomes, elas revelam um profundo entendimento do plano divino para os povos africanos e seu lugar na história bíblica. Hoje exploraremos como essas antigas genealogias revelam a verdade sobre a origem dos africanos segundo a Bíblia, seu propósito divino e seu legado espiritual. Acompanhe-nos para descobrir a verdade sobre as origens bíblicas dos povos africanos e seu lugar importante no plano divino. Você está pronto para compreender uma mensagem divina escondida nessas antigas genealogias que foram mal interpretadas durante séculos? Quando pensamos nas origens da humanidade segundo a Bíblia, uma imagem poderosa que se destaca é a de Noé e seus 3 filhos repovoando a terra depois do dilúvio. Em Gênesis 9 e 10, lemos a história de como Sem, Cam e Jafé se tornaram os pais de todas as nações do mundo. Esse relato fundamental pode parecer simples, mas contém uma profundidade histórica e espiritual que muitas vezes ignoramos. Aqui, os descendentes de Cam, especialmente Cush, Misraim e Fute, tornam-se símbolos de algo muito maior: a diversidade humana como parte do plano divino e o lugar importante que os africanos ocupam na narrativa bíblica. Para entender o peso dessa passagem, devemos lembrar o contexto em que foi escrita. Depois do dilúvio, Deus estabeleceu um novo começo para a humanidade. A tabela das nações em Gênesis 10 não é apenas um registro genealógico, é uma declaração teológica sobre a unidade fundamental de toda a humanidade e o propósito divino para cada povo e nação. Nessa narrativa, os africanos não são uma nota de rodapé, mas parte integrante do plano de Deus desde o começo. Você já se perguntou como exatamente os povos africanos se encaixam na narrativa bíblica? Ou já ouviu interpretações que parecem marginalizar sua importância? Essa perspectiva seletiva obscureceu por séculos nossa compreensão do valor que Deus atribui à diversidade humana, incluindo os povos da África. Essa distorção nos leva a refletir sobre nossa própria percepção da história bíblica e como nossos preconceitos podem afetar nossa interpretação das Escrituras. Assim, como os israelitas no deserto às vezes esqueciam o propósito maior de Deus para sua libertação, também podemos perder de vista a inclusividade do plano divino para todas as nações. Nesse anseio por simplificar a narrativa bíblica, corremos o risco de ignorar o rico mosaico de povos e culturas que Deus intencionalmente incorporou em sua história redentora. Isso nos leva a refletir sobre nosso entendimento de como Deus vê cada nação e povo em seu plano eterno. Para compreender adequadamente as origens bíblicas dos africanos, devemos começar com o fundamento estabelecido em Gênesis, especificamente na tabela das nações. Essa passagem, embora às vezes deixada de lado, é um dos documentos etnográficos mais antigos da história humana. Em Gênesis 10, versículos 1 a 5, vemos os descendentes de Jafé, que povoaram principalmente a Europa e partes da Ásia. Os versículos 6 a 20 descrevem os descendentes de Cam, muitos dos quais se estabeleceram na África e no Oriente Médio. Finalmente, os versículos 21 a 32 relatam os descendentes de Sem, antepassados dos povos semitas, incluindo os hebreus. Concentremo-nos em Gênesis 10, versículo 6. Os filhos de Cam, Cush, Misraim, Fut e Canaã. Esses 4 filhos de Cam
são considerados os antepassados de diversos povos africanos e do Oriente Médio. Cush está associado à antiga Etiópia e a áreas que hoje correspondem ao Sudão e à Somália. Mizraim é o nome hebraico para o Egito, representando os antigos egípcios. Fut é ligado à Líbia e possivelmente a outras partes do norte da África. Canaã, embora estabelecido principalmente no Levante, atual Israel, Palestina, Líbano, também tem conexões com o norte da África. Essa dispersão geográfica nos mostra algo significativo. A diversidade africana não é acidental, mas parte do desígnio divino. Em Atos 17, versículo 26, Paulo afirma: de um só homem ele criou todas as nações que habitam toda a terra, e definiu os tempos anteriores ordenados e os lugares exatos onde deveriam habitar. Essa passagem confirma que a distribuição dos povos segundo Gênesis 10 foi guiada pela mão de Deus. Estudos arqueológicos modernos confirmam muitas dessas conexões bíblicas. Descobertas no Vale do Nilo, na Etiópia e no norte da África, revelam civilizações antigas que se alinham notavelmente com os descendentes de Cam descritos na Bíblia. Por exemplo, o nome Cush aparece em hieróglifos egípcios para se referir às terras ao sul do Egito, correspondendo à Núbia histórica e partes da Etiópia moderna. Essas evidências arqueológicas reforçam a confiabilidade do registro bíblico sobre as origens dos povos africanos. É importante destacar que a Bíblia não apresenta essas genealogias como simples dados históricos, mas como parte de uma narrativa mais ampla sobre o propósito de Deus para a humanidade. Cada linhagem familiar, cada dispersão geográfica, cada desenvolvimento cultural está dentro do plano soberano de Deus. Como lemos em Deuteronômio 32, versículo 8, quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Ao examinar essas passagens, vemos que a origem dos africanos, segundo a Bíblia, não é periférica, mas central na história humana. Eles são descendentes diretos de um dos 3 filhos de Noé, a quem Deus abençoou e ordenou: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Gênesis 9, versículo 7. Essa bênção se estendeu a todos os ramos da família humana, incluindo os descendentes de Cam, que povoaram a África. A história de Cush, primogênito de Cam, nos leva a explorar uma das linhagens africanas mais importantes na narrativa bíblica. Gênesis 10, versículos 8 a 10 nos diz: Cush foi o pai de Nimrod, que se tornou o primeiro homem poderoso na terra. Ele era um poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Essa passagem revela que de Cush surgiu Nimrod, fundador de importantes cidades na Mesopotâmia, mostrando a influência cultural e política dessa linhagem cuxita. A região associada a Cush se estendia principalmente pelo que hoje conhecemos como Sudão, Etiópia, Eritreia e partes da Somália. Essa região é mencionada mais de 40 vezes na Bíblia, muitas vezes traduzida como Etiópia, em diversas versões, embora cobrisse um território mais amplo que a Etiópia moderna. A importância de Cush, Etiópia, na Bíblia, se evidencia em várias referências que destacam sua proeminência. Em Jeremias 13, versículo 23, encontramos a referência: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Essa menção confirma o conhecimento dos traços físicos distintivos dos cuxitas etíopes, reconhecendo sua pele escura como característica natural. Longe de ser depreciativa, essa referência simplesmente reconhece a diversidade física humana como parte da ordem criada por Deus. O livro de Números nos oferece outra perspectiva importante sobre os cuxitas. Em Números 12, versículo 1,
lemos que Miriam e Arão começaram a criticar Moisés por causa da mulher cuxita com quem ele havia se casado, pois ele se casara com uma cuxita. Essa passagem revela não apenas que Moisés se casou com uma mulher africana, mas que a crítica a esse casamento foi repreendida pelo próprio Deus, que puniu Miriam com lepra por sua atitude preconceituosa. Esse incidente nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas com base em sua origem étnica. A presença cuxita na Bíblia se estende além dessas referências. Em 2 Crônicas 14, lemos sobre Zerá, o cuxita, que liderou um enorme exército contra o rei Asa de Judá. Embora tenha sido finalmente derrotado, a descrição de sua força militar evidencia o poder e a organização dos cuxitas naquela época. Mais adiante, em Jeremias 38, encontramos Ebed-Meleque, um oficial cuxita na corte do rei Zedequias, que corajosamente intercedeu para salvar a vida do profeta Jeremias quando este foi jogado em uma cisterna. A influência de Cush se estendeu através dos séculos, culminando no poderoso reino de Aksum, no norte da Etiópia e Eritreia. Esse reino, que floresceu entre os séculos I e VIII depois de Cristo, foi um dos primeiros estados a adotar oficialmente o cristianismo. A tradição etíope sustenta que sua linhagem real descendia do rei Salomão e da rainha de Sabá, conectando assim sua história diretamente à narrativa bíblica. A conexão entre Cush, Etiópia e a fé bíblica atinge seu ponto culminante no Novo Testamento, em Atos 8, versículos 26 ao 40, onde se relata a conversão do eunuco etíope. Esse oficial da corte de Candace, rainha dos etíopes, retornava de adorar em Jerusalém quando Filipe foi guiado pelo Espírito para lhe explicar as Escrituras. Seu batismo representa a inclusão dos africanos na igreja primitiva desde o início, não como um evento tardio, mas como parte do plano divino para a expansão do Evangelho até Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, versículo 8. O caso do eunuco etíope é particularmente significativo porque cumpre a profecia que muitos associam ao Salmo 68, versículo 31. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá as mãos para Deus. Essa referência demonstra que a inclusão da África no plano redentor de Deus não foi um desenvolvimento acidental, mas algo prenunciado séculos antes. O eunuco, ao retornar à sua terra com a mensagem do Evangelho, provavelmente se tornou um dos primeiros missionários cristãos na África, muito antes de a fé cristã se estabelecer em muitas partes da Europa. Assim como Deus incluiu os descendentes de Cush em seu plano redentor desde o começo, isso também nos lembra de que sua graça e salvação não conhecem barreiras étnicas ou geográficas. Em Cristo, como Paulo escreve em Gálatas 3, versículo 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Essa verdade tem suas raízes na inclusividade do plano de Deus, evidente desde Gênesis. A história dos cuxitas nos ensina a valorizar a diversidade dentro do corpo de Cristo, reconhecendo que Deus chamou pessoas de todas as nações para fazerem parte de sua família. Assim como o eunuco etíope foi atendido individualmente por Filipe, sob a direção do Espírito Santo, cada pessoa, independentemente de sua origem étnica, é valorizada e buscada pessoalmente por Deus. Quando consideramos Misraim, o segundo filho de Cam, mencionado em Gênesis 10, versículo 6, entramos em uma das civilizações mais influentes e documentadas da história antiga, o Egito. O nome Misraim é o termo hebraico para Egito e aparece aproximadamente 600 vezes no Antigo Testamento, indicando a proeminência dessa nação africana na narrativa bíblica. A civilização egípcia, situada no nordeste da África ao longo do rio Nilo, representa um dos desenvolvimentos culturais, arquitetônicos
e científicos mais impressionantes do mundo antigo. Os egípcios construíram pirâmides monumentais, desenvolveram sistemas de escrita sofisticados e criaram estruturas governamentais complexas. Sob a perspectiva bíblica, essa nação descendente de Cã desempenhou um papel crucial na história do povo de Deus. A conexão entre Israel e Egito começa com Abraão, que viajou ao Egito durante uma fome, Gênesis 12. Posteriormente, a história de José nos mostra como um hebreu chegou a ser primeiro-ministro do Egito, preparando o cenário para que sua família se estabelecesse na terra de Gósen. Como diz Gênesis 47, versículo 6, o faraó disse a José: "O Egito está à tua disposição. Estabelece teu pai e teus irmãos na melhor parte da terra." Essa migração da família de Jacó para o Egito fez parte do plano divino, como o próprio Deus havia revelado a Abraão séculos antes. Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde serão escravizados e maltratados por 400 anos. Gênesis 15, versículo 13. O êxodo de Israel do Egito representa um dos acontecimentos mais importantes na história bíblica. Por meio de sinais e maravilhas poderosas, Deus libertou seu povo da escravidão egípcia, estabelecendo um paradigma de redenção que antecipa a obra salvadora de Cristo. Como lemos em Êxodo 6, versículo 6, "Por isso diga aos israelitas: Eu sou o Senhor, e eu os livrarei da opressão dos egípcios. Eu os resgatarei da escravidão e os redimirei com braço estendido e com poderosos atos de julgamento." É importante observar que, embora o Egito muitas vezes represente a opressão na narrativa bíblica, a Bíblia também reconhece momentos em que o Egito serviu como refúgio e proteção. O Egito acolheu a família de Jacó durante a fome, e séculos depois, José, Maria e o menino Jesus encontraram refúgio lá fugindo de Herodes, cumprindo a profecia de Oséias 11, versículo 1. "Do Egito chamei meu filho." Além disso, as Escrituras mencionam egípcios notáveis que se uniram ao povo de Deus. Em Êxodo 12, versículo 48, vemos que estrangeiros, incluindo egípcios, podiam participar da Páscoa se fossem circuncidados. Levítico 24 relata a história de um homem cuja mãe era israelita e seu pai egípcio, indicando casamentos interculturais na comunidade israelita. Em 2 Samuel 23, versículo 21, menciona-se Benaia, que matou um egípcio de grande estatura. Mas também se menciona que egípcios podiam ser encontrados entre os valentes de Davi. O profeta Isaías antevê um tempo de reconciliação entre Egito, Assíria e Israel. Em Isaías 19, versículos 24 e 25, declara: "Naquele dia Israel será, junto com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança." Essa profecia extraordinária mostra que, no plano final de Deus, o Egito, um descendente de Cã, é chamado de meu povo pelo próprio Deus, estando no mesmo nível de Israel. As descobertas arqueológicas modernas confirmaram muitos aspectos da narrativa bíblica relacionada ao Egito. Registros egípcios mencionam os Habiru, possivelmente hebreus, e foram descobertos vestígios de assentamentos semitas na região de Gósen. A estela de Merneptah, datada de cerca de 1208 a.C., contém a primeira menção conhecida de Israel em um registro não bíblico. Essas descobertas, juntamente com evidências de desastres naturais consistentes com as pragas descritas em Êxodo, reforçam a historicidade do relato bíblico. Assim como o Egito experimentou tanto bênção quanto juízo em sua relação com Deus e seu povo, também somos lembrados de que a bênção divina vem acompanhada de responsabilidade.
O Egito prosperou imensamente sob a administração de José, mas gerações depois tornou-se opressor de Israel. Essa transformação nos alerta sobre como prosperidade e poder podem nos levar a esquecer nossa dependência de Deus e nossas responsabilidades em relação ao próximo. A história do Egito também nos ensina sobre a soberania de Deus sobre todas as nações. Em Romanos 9, versículo 17, Paulo cita as palavras de Deus ao faraó: Eu o levantei exatamente com este propósito, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Isso demonstra que mesmo quando as nações se opõem aos propósitos de Deus, Ele permanece soberano e utiliza até mesmo sua resistência para manifestar sua glória. Ao considerar o papel do Egito, vemos como Deus incorpora as nações africanas em seu plano mais amplo de redenção. O Egito não é apenas um cenário de fundo para a história de Israel, é um participante ativo no drama divino da história humana. Em última instância, a promessa de Isaías 19 nos lembra que o propósito final de Deus inclui a reconciliação e a bênção para todas as nações, incluindo os descendentes de Misraim. O terceiro filho de Cam, mencionado em Gênesis 10, versículo 6, é Fute, cuja descendência é menos detalhada na Bíblia em comparação com Cuxi e Misraim. No entanto, as referências existentes nos permitem traçar sua influência no norte da África, particularmente na região que conhecemos como Líbia, e possivelmente se estendendo para o oeste. O nome Fut aparece em diversas passagens proféticas, frequentemente em conjunto com outras nações africanas. Em Ezequiel 27, versículo 10, ele é mencionado entre os mercenários do exército de Tiro. Homens da Pérsia, de Lídia e de Fute, serviam no teu exército como guerreiros. Penduravam nos teus muros os seus escudos e capacetes, dando-te esplendor. Essa referência sugere que os descendentes de Fute eram conhecidos por suas habilidades militares e participavam do comércio internacional e de conflitos militares do mundo antigo. Em Naum 3, versículo 9, Fute é mencionado junto com Cuxi como aliados do Egito. A Etiópia, Cuxi e o Egito eram a sua força sem limites. Fute e Líbia estavam entre os seus aliados. Essa associação entre Fute, Cuxi e Egito reforça a conexão africana desses povos descendentes de Cã, sugerindo uma aliança natural baseada em proximidade geográfica e possivelmente em laços culturais compartilhados. Jerônimo e outros estudiosos antigos identificaram Fute com a Líbia, enquanto historiadores como Flávio Josefo associaram Fute à Mauritânia, sugerindo uma dispersão ao longo do norte da África. Estudos arqueológicos identificaram o nome Put em textos egípcios e assírios, referindo-se a um território a oeste do Egito, o que corrobora a identificação bíblica de Fute com os povos do norte da África. A dispersão dos descendentes de Fute pelo norte da África contribuiu significativamente para o desenvolvimento de culturas distintivas na região. Civilizações como os Garamantes, no deserto do Saara, e os antigos líbios estabeleceram reinos e sistemas sociais complexos que interagiram com egípcios, gregos, fenícios e romanos ao longo dos séculos. Suas contribuições para o comércio, a agricultura e as artes foram significativas, embora muitas vezes ofuscadas pela proeminência de seus vizinhos egípcios. Nos tempos do Novo Testamento, o norte da África era uma região culturalmente diversa e economicamente importante do mundo mediterrâneo. A presença de Simão de Cirene na narrativa da crucificação, Marcos 15, versículo 21, nos lembra que africanos do norte estavam presentes em Jerusalém e participavam da vida religiosa judaica. Cirene, uma cidade na atual Líbia, possuía uma comunidade judaica significativa, e os cireneus são mencionados entre aqueles que discutiram com Estevão, Atos 6, versículo 9, e entre os fundadores da igreja em Antioquia, Atos 11, versículo 20.
A conexão entre os descendentes de Fut e o desenvolvimento do cristianismo no norte da África é notável. Por volta do segundo século, o norte da África havia se tornado um centro importante do cristianismo, produzindo teólogos influentes como Tertuliano, Cipriano e Agostinho. Embora não possamos traçar linhas diretas de descendência, é razoável supor que, entre esses primeiros cristãos africanos, houvesse descendentes dos povos de Fut, mencionados em Gênesis. A dispersão dos povos de Fut nos lembra de como Deus utiliza a migração humana para cumprir seus propósitos mais amplos. Como Paulo declarou em Atos 17, versículo 26, Deus determinou os tempos anteriores ordenados e os lugares exatos onde deveriam habitar. Os deslocamentos de povos através do norte da África, suas interações com outras culturas e sua eventual exposição ao Evangelho não foram casuais, mas parte do plano soberano de Deus para a história humana. Além disso, a inclusão de Fut na tabela das nações confirma que todos os povos, mesmo aqueles que recebem menos atenção na narrativa bíblica principal, têm um lugar no plano de Deus. Em um mundo que tende a se concentrar em potências dominantes e culturas proeminentes, a menção de Fut nos lembra de que Deus conhece e valoriza cada povo, cada cultura e cada nação que Ele criou. Essa verdade tem implicações significativas para a nossa compreensão da missão da Igreja hoje. Assim como os descendentes de Fut faziam parte integrante do mundo conhecido pelos escritores bíblicos, os povos descendentes dessas antigas civilizações do norte da África continuam a ser parte essencial do plano redentor de Deus. A grande comissão nos chama a fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, versículo 19. Reconhecendo que cada grupo étnico e cultural tem lugar no reino de Deus. Ao examinarmos Canaã, o quarto filho de Cã mencionado em Gênesis 10, versículo 6, encontramos um caso que requer atenção especial, sobretudo devido às interpretações históricas equivocadas que tiveram consequências trágicas. Embora os cananeus tenham se estabelecido principalmente na região do Levante, atual Israel, Palestina, Líbano e partes da Síria e Jordânia, é importante abordar esse tema pela relação com interpretações racistas que afetaram os africanos. Gênesis 10, versículos 15 ao 19, descreve os descendentes de Canaã. Canaã foi o pai de Sidom, seu primogênito, e de Éter, e também dos Jebuseus, Amorreus, Gergeseus, Heveus, Aracitas, Sineus, Arvaditas, Zemaritas e Ramatitas. Esses grupos povoaram principalmente terras fora da África, embora alguns pudessem ter conexões com o norte da África por meio do comércio e da migração. A controvérsia surge da interpretação de Gênesis 9, versículos 20 ao 27, onde se relata que Noé amaldiçoou Canaã depois que Cã, pai de Canaã, viu a nudez de Noé e contou aos irmãos. A maldição diz especificamente: Maldito seja Canaã, será para seus irmãos o mais baixo dos escravos. É crucial notar que essa maldição foi dirigida especificamente a Canaã, não a Cã, nem a seus outros filhos Cuxi, Misraim e Fut. Tristemente, ao longo da história, essa passagem foi mal interpretada e mal aplicada para justificar a escravidão e a discriminação contra os africanos. Durante séculos, alguns intérpretes afirmaram erroneamente que a maldição de Cã se aplicava a todos os descendentes de Cã, incluindo os africanos, e que a referência à escravidão justificava a subjugação dos povos africanos. Essa interpretação não tem base bíblica por várias razões. Primeiro, a maldição foi dirigida especificamente a Canaã, não a Cã, nem aos outros filhos que povoaram a África. Segundo, historicamente os cananeus habitaram principalmente o Levante, não a África subsaariana. Terceiro, em nenhuma parte a Bíblia relaciona a cor de pele a essa maldição ou sugere que os descendentes de Canaã
seriam identificáveis por características físicas distintas. Quarto, as referências posteriores na Bíblia aos cuxitas, egípcios e outros povos africanos não os caracterizam como estando sob alguma maldição divina especial. É fundamental corrigir essa interpretação equivocada não apenas por precisão acadêmica, mas porque causou danos incalculáveis. Essa distorção do texto bíblico foi utilizada para justificar sistemas de opressão racial, particularmente durante a era do comércio transatlântico de escravos e o colonialismo. Diferentemente dessas interpretações distorcidas, o registro bíblico mostra que os cananeus foram eventualmente julgados não por causa de uma maldição ancestral, mas por suas próprias práticas idólatras e moralmente corruptas. Deuteronômio 9, versículo 5 esclarece: Não é por tua justiça nem pela retidão do teu coração que irás tomar posse da terra deles, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor teu Deus as expulsa de diante de ti. A história de Raabe, a cananeia, Josué 2, mostra que os cananeus, como indivíduos, podiam escapar do juízo por meio da fé. Raabe não apenas foi salva, mas também incorporada à linhagem do Messias, Mateus 1, versículo 5, demonstrando que Deus não rejeita ninguém com base em sua origem étnica ou ancestral. Essa interpretação equivocada nos ensina sobre os perigos de ler nossos próprios preconceitos nas Escrituras e a importância de compreender os textos bíblicos em seu contexto histórico e literário adequado. Como Paulo adverte em 2 Timóteo 2, versículo 15, devemos nos empenhar para manejar corretamente a palavra da verdade. A aplicação correta dessas passagens nos leva a reconhecer a dignidade inerente de todos os seres humanos criados à imagem de Deus. Gênesis 1, versículo 27. Não existe base bíblica para discriminação racial ou étnica. Pelo contrário, a Bíblia afirma a unidade fundamental da humanidade e o valor igual de todas as pessoas diante de Deus. Prováveis conexões entre cananeus e certas populações do norte da África existiram por meio do comércio e possivelmente da migração. Os fenícios, descendentes dos cananeus, estabeleceram colônias ao longo da costa do norte da África, incluindo Cartago, perto da moderna Tunísia. Essas interações históricas demonstram a fluidez das populações humanas e a dificuldade de estabelecer linhas étnicas rigidamente definidas, ressaltando ainda mais o absurdo das interpretações racistas. A lição que devemos extrair da história de Canaã não é uma de maldição racial, mas um alerta sobre as consequências da desobediência a Deus e um lembrete de que a graça divina está disponível a todos, independentemente de sua origem étnica ou ancestral. Como Pedro aprendeu em sua visão em Atos 10, versículos 34 e 35, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações acolhe todo aquele que o teme e pratica o que é justo. Além dos descendentes diretos de Cam, mencionados em Gênesis 10, a Bíblia destaca diversas figuras africanas proeminentes que desempenharam papéis significativos na história bíblica. Essas pessoas não aparecem como personagens periféricos, mas como participantes ativos nos propósitos de Deus, refletindo a inclusividade do plano divino para todas as nações. Uma das figuras africanas mais conhecidas na Bíblia é a Rainha de Sabá, mencionada em 1 Reis 10 e em 2 Crônicas 9. Embora a localização exata de Sabá seja debatida, a maioria dos estudiosos a situa onde hoje é o Iêmen ou a Etiópia, ou possivelmente em um reino que abrangia ambas as regiões. A tradição etíope defende firmemente que a Rainha de Sabá era de seu território, e as antigas conexões comerciais entre o chifre da África e a Península Arábica tornam essa interpretação plausível. A história da Rainha de Sabá é fascinante não apenas por suas implicações geopolíticas, mas também por seu significado espiritual.
1 Reis 10, versículo 1 nos diz: A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão em relação ao nome do Senhor, e veio testá-lo com perguntas difíceis. Esse versículo revela que a rainha não estava motivada apenas por curiosidade ou interesses políticos, mas por um desejo de conhecer a sabedoria associada ao Deus de Israel. Após seu encontro com Salomão, a rainha de Sabá declarou: De fato, não me contaram nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza excedem em muito tudo o que ouvi. 1 Reis 10, versículo 7. Essa afirmação não foi apenas um reconhecimento da sabedoria de Salomão, mas também, de forma implícita, um reconhecimento do Deus que concedeu essa sabedoria. O versículo 9 mostra que a rainha reconheceu especificamente a fonte divina da grandeza de Salomão. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Pelo amor eterno do Senhor para com Israel, ele te constituiu rei para manter o direito e a justiça. O próprio Jesus se refere a essa notável mulher africana em Mateus 12, versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora, está aqui alguém maior que Salomão. Esse reconhecimento de Cristo eleva a importância da rainha de Sabá, apresentando-a como um exemplo de alguém que buscou sinceramente a verdade e a sabedoria, mesmo a grande distância e custo pessoal. A tradição etíope vai além, afirmando que da união entre Salomão e a rainha de Sabá, nasceu um filho chamado Menelik I, que se tornaria o fundador da dinastia salomônica, que governou a Etiópia até tempos modernos. Embora essa tradição não esteja confirmada pela Bíblia, ela reflete a forte conexão que os etíopes sentem com a narrativa bíblica há milênios. Outra figura africana de destaque na Bíblia é Ebed-Meleque, o cuxita, etíope, que servia na corte do rei Zedequias de Judá. Em Jeremias 38, quando o profeta Jeremias foi lançado a uma cisterna lamacenta para morrer, foi Ebed-Meleque quem corajosamente intercedeu junto ao rei e organizou o resgate do profeta. O texto bíblico registra sua compaixão, inteligência e criatividade ao garantir que Jeremias fosse içado sem ferimentos, usando trapos velhos para proteger suas axilas das cordas. Esse ato de bravura por parte de um africano salvou a vida do profeta de Deus em um momento em que os próprios compatriotas de Jeremias buscavam silenciá-lo. Por esse ato de fé e coragem, Deus lhe enviou uma mensagem pessoal por meio de Jeremias. Vou realizar contra esta cidade as minhas palavras de desgraça e não de bem, e naquele dia elas se cumprirão diante dos teus olhos. Mas naquele dia eu te salvarei, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos daqueles de quem tens medo. Eu te salvarei sem falta, e não cairás à espada, mas terás a tua vida como despojo, porque confiaste em mim, diz o Senhor. Jeremias 39, versículos 16 ao 18. Essa promessa divina a Ebed-Meleque mostra que Deus não faz acepção de pessoas com base em sua origem étnica. Um cuxita, descendente de Cã, recebeu uma promessa pessoal de proteção divina por causa de sua fé e coragem. Esse episódio desafia qualquer noção de inferioridade racial ou de exclusão dos africanos do favor divino. No Novo Testamento, o eunuco etíope, descrito em Atos 8, versículos 26 ao 40, representa outro exemplo marcante da inclusão africana no plano de Deus. Esse oficial da corte de Candace, rainha dos etíopes, estava retornando de adorar em Jerusalém quando Filipe foi divinamente orientado a encontrá-lo. O etíope lia o livro de Isaías, especificamente uma passagem messiânica, indicando seu sincero interesse nas escrituras hebraicas. Quando Filipe lhe explicou o evangelho, o eunuco respondeu com fé imediata e pediu para ser batizado. Sua pergunta:
O que me impede de ser batizado? E seu rápido batismo ilustram como os africanos estavam entre os primeiros convertidos ao cristianismo fora da comunidade judaica. Significativamente, essa conversão ocorreu antes mesmo de Pedro ser enviado a Cornélio, o primeiro gentil não africano registrado como convertido ao cristianismo. A tradição da igreja sugere que esse eunuco etíope retornou à sua terra e se tornou um evangelista, contribuindo para o estabelecimento precoce do cristianismo na Etiópia. Se isso for correto, então um africano foi fundamental para levar o evangelho ao seu continente, muito antes de a maior parte da Europa receber a fé cristã. Essa presença cristã antiga na Etiópia ajuda a explicar por que a Igreja Ortodoxa Etíope é uma das mais antigas comunidades cristãs contínuas do mundo. Outra figura africana importante é Simão de Cirene, mencionado nos evangelhos sinóticos como o homem obrigado a carregar a cruz de Jesus no caminho para o Calvário. Marcos identifica Simão como pai de Alexandre e de Rufo. Marcos 15, versículo 21, referência que sugere que esses homens eram conhecidos pela comunidade cristã primitiva. De fato, Paulo menciona um Rufo em Romanos 16, versículo 13, como escolhido no Senhor, possivelmente o mesmo filho de Simão. Cirene estava localizada onde hoje é a Líbia, no norte da África, e tinha uma significativa população judaica. A presença de Simão em Jerusalém durante a Páscoa indica sua adesão à fé judaica. Seu serviço involuntário de carregar a cruz tornou-se uma poderosa metáfora do discipulado, como Jesus havia ensinado. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, versículo 34. Além disso, Atos 13, versículo 1, menciona Lúcio de Cirene, entre os profetas e mestres na igreja de Antioquia, junto com Simão chamado Níger, um nome que pode indicar pele escura. Esses homens estavam entre os líderes que enviaram Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, demonstrando o papel significativo que os africanos desempenhavam na liderança da igreja primitiva. Atos também menciona judeus das regiões da Líbia próximas a Cirene, presentes em Pentecostes. Atos 2, versículo 10. Sugerindo que africanos do norte estavam entre os primeiros a ouvir e potencialmente a aceitar a mensagem cristã. Essas figuras africanas destacadas na Bíblia demonstram o papel importante que os povos africanos desempenharam na história da fé desde os tempos mais antigos. Longe de serem personagens marginais, esses indivíduos tiveram papéis cruciais em momentos-chave da história bíblica. A rainha de Sabá, buscando a sabedoria divina, Ebed-Meleque salvando o profeta de Deus, o eunuco etíope abraçando o evangelho, Simão de Cirene carregando a cruz de Cristo e os líderes africanos na igreja primitiva ilustram a inclusão significativa da África na narrativa bíblica. Essa inclusão não foi acidental, mas intencional no plano divino. Como Jesus declarou em sua comissão final, o evangelho deveria ser levado até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Uma visão que incluía explicitamente a África desde o começo. A presença precoce e proeminente de africanos na história bíblica antecipa o cumprimento de Apocalipse 7, versículo 9, onde João visualiza uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Quando examinamos as perspectivas de Billy Graham sobre as origens dos africanos e a igualdade racial, encontramos um homem cuja compreensão das Escrituras o levou a posições que muitas vezes desafiavam as normas sociais de sua época. Graham, um dos evangelistas mais influentes do século XX, baseou firmemente sua visão de igualdade racial em sua interpretação da Bíblia, particularmente na unidade fundamental da humanidade derivada de Gênesis e afirmada no Novo Testamento. Em diversos sermões e escritos, Graham enfatizou que toda a humanidade descende de Adão e Eva,
e posteriormente de Noé e seus filhos. Em seu livro Mundo em Chamas, 1965, Graham escreveu: "O racismo e o preconceito étnico são pecado diante de Deus. A Bíblia ensina que Deus, de um só sangue, fez toda a linhagem dos homens." Atos 17, versículo 26. Cientificamente, todos viemos do mesmo sangue. A Bíblia não faz distinção entre raças. Essa convicção bíblica o levou a tomar ações concretas que quebraram barreiras raciais. Em 1953, durante uma cruzada em Chattanooga, Tennessee, Graham, pessoalmente, retirou as cordas que separavam a plateia por raça. Declarou: "Ou as cordas são removidas, ou não haverá reunião." Esse ato foi revolucionário no sul dos Estados Unidos durante a era da segregação racial. Em outra ocasião notável, durante uma cruzada em Jackson, Mississippi, em 1952, Graham convidou o Dr. Howard Jones, um pastor afro-americano, à plataforma para orar. Quando alguns líderes brancos locais protestaram, Graham respondeu, citando Atos 17, versículo 26, reafirmando a unidade divina da humanidade. Em seu livro Just as I Am, 1997, Graham refletiu: "A Bíblia é clara ao afirmar que todos os seres humanos têm igual valor aos olhos de Deus. Isso não é um ideal político ou social, é um princípio bíblico fundamental." Essa perspectiva era particularmente significativa vindo de um homem nascido no sul dos Estados Unidos em 1918, educado em ambientes onde interpretações racistas da Bíblia eram comuns. Graham abordou especificamente e rejeitou a chamada maldição de Cam, que havia sido historicamente mal utilizada para justificar a escravidão e a discriminação contra os africanos. Em uma entrevista para a revista Ebony, em 1960, ele explicou que a maldição de Noé foi dirigida especificamente a Canaã, não aos descendentes de Cam que povoaram a África, e que usar a Bíblia para justificar preconceito racial é uma distorção das Escrituras. Ao se dirigir a audiências africanas durante suas cruzadas no continente, Graham frequentemente enfatizava a contribuição africana significativa para a fé cristã. Em Gana, em 1960, ele lembrou a seus ouvintes o papel do africano Simão de Cirene ao carregar a cruz de Cristo e a rápida propagação do cristianismo no norte da África no primeiro século. No Quênia, em 1960, ele falou sobre a conversão do eunuco etíope como evidência do amor de Deus por todos os povos e da inclusão precoce da África no plano divino. Graham também abordou as interpretações racistas equivocadas da Bíblia em seu aconselhamento pastoral. Quando perguntado sobre casamentos interraciais, respondeu com base em Números 12, apontando que Moisés se casou com uma mulher cuxita, etíope. E Deus repreendeu Miriam e Arão por criticarem essa união. Ele afirmava que a Bíblia não proíbe casamentos entre pessoas de diferentes raças ou culturas. Ao longo de seu extenso ministério, Graham consistentemente defendeu a dignidade e o valor iguais de todas as pessoas, destacando que a Bíblia ensina que todos os humanos são criados à imagem de Deus, Gênesis 1, versículo 27, e que Cristo morreu por todos, segundo aos Coríntios 5, versículo 15. Em sua pregação, relembrava regularmente que o chão é nivelado ao pé da cruz, significando que todos, independentemente de raça, status social ou histórico de vida, precisam igualmente de salvação e são igualmente valiosos para Deus. Graham ainda apontava a visão de Apocalipse sobre pessoas de toda nação, tribo, povo e língua, adorando juntas diante do trono de Deus como o destino final do povo de Deus. Em seu livro Approaching Hoofbeats, 1983, escreveu: "No céu não haverá segregação.
Se vamos passar a eternidade juntos, não deveríamos começar a praticar essa unidade agora? Esse entendimento, profundamente bíblico da igualdade humana e da diversidade como parte do plano divino, continua a inspirar muitos crentes a rejeitar o racismo e a abraçar a diversidade étnica como um reflexo positivo da criatividade divina. A perspectiva de Graham nos lembra que uma compreensão fiel das Escrituras não apenas rejeita o racismo, mas afirma ativamente a dignidade e o valor de todos os povos, incluindo os africanos, como descendentes abençoados da família humana criada por Deus. À luz de nossa exploração sobre as origens bíblicas dos africanos, é importante considerar como essa compreensão deve informar nossa visão atual da diversidade humana, especialmente em um mundo onde as divisões raciais e étnicas continuam sendo fontes de conflito. A tabela das nações em Gênesis 10 apresenta a diversidade humana não como um desenvolvimento acidental ou um problema a ser resolvido, mas como parte do projeto intencional de Deus. Como declara Atos 17, versículo 26, Deus de um só fez todos os povos para que habitassem toda a face da terra, e determinou os tempos anteriormente ordenados e os lugares exatos em que deveriam habitar. Essa diversificação da família humana em diferentes grupos étnicos, incluindo os povos africanos descendentes de Cam, foi parte do mandato original de encher a terra. Gênesis 1, versículo 28. A Bíblia apresenta de forma consistente a diversidade étnica como uma realidade que, no final, se cumprirá na adoração unificada de pessoas de todas as nações. Isso é lindamente expresso em Apocalipse 7, versículo 9, onde João descreve uma grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Essa visão sugere que a diversidade étnica e cultural não será eliminada no reino eterno, mas redimida e celebrada. Como essa compreensão bíblica se traduz em nossas vidas hoje? Em primeiro lugar, nos chama a rejeitar qualquer forma de superioridade racial ou étnica. Se todos os povos têm suas origens no mesmo Deus Criador, então, qualquer ideologia que exalte um grupo em detrimento de outro contradiz o ensino bíblico. Como Paulo declarou aos atenienses, todos temos um ancestral comum e um Criador comum que não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34. Em segundo lugar, essa compreensão nos convida a valorizar a diversidade como um reflexo da criatividade de Deus. A variedade de línguas, culturas, aparências físicas e expressões artísticas entre os povos africanos e todas as nações humanas não é algo a lamentar, mas a celebrar como manifestações da abundante imaginação divina. Assim como o Salmo 104 reflete a diversidade na criação natural como expressão da sabedoria de Deus, a diversidade humana pode ser vista como parte de seu desígnio soberano. Terceiro, compreender a origem bíblica de todos os povos, incluindo os africanos, deveria promover a justiça e a igualdade. Se reconhecemos a dignidade igual de todos como portadores da imagem de Deus, então não podemos permanecer indiferentes diante de estruturas, sistemas ou atitudes que marginalizam ou discriminam com base em diferenças étnicas. Miqueias 6, versículo 8, nos chama a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com teu Deus. Um chamado que se aplica a como tratamos pessoas de todas as origens étnicas. Interpretações equivocadas da Bíblia causaram danos incalculáveis ao longo da história, especialmente em contextos de escravidão, colonialismo e segregação. A distorção da chamada maldição de Cam é talvez um dos exemplos mais trágicos de como textos bíblicos podem ser usados para reforçar preconceitos já existentes. Como seguidores da verdade, somos chamados a corrigir essas distorções e apresentar uma interpretação fiel
que afirme a dignidade de todos os povos. A história nos mostra que quando a Bíblia é interpretada através de lentes culturais tendenciosas, pode ser usada para sustentar preconceitos existentes. Entretanto, quando interpretada com integridade, considerando seu contexto histórico e literário adequado e sua mensagem geral de redenção, as Escrituras afirmam de forma consistente a unidade fundamental da humanidade e o valor igual de todas as pessoas diante de Deus. Paulo capta essa verdade profunda em Gálatas 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Essa declaração revolucionária não nega a existência de diferenças étnicas, sociais ou de gênero. Ela afirma que essas diferenças não determinam nosso valor ou posição diante de Deus. Em nosso mundo contemporâneo, onde tensões raciais e étnicas continuam a dilacerar o tecido social, a compreensão bíblica de nossa origem comum e destino compartilhado pode servir de alicerce para a reconciliação e a unidade. Reconhecer que os africanos, como todos os povos, foram criados intencionalmente por Deus, tem um lugar significativo na narrativa bíblica e estão plenamente incluídos na obra redentora de Cristo, proporciona uma base teológica sólida para superar as divisões que nos separam. Como nossa compreensão das origens dos povos reflete a verdade bíblica que deveríamos abraçar. Estamos perpetuando interpretações distorcidas que marginalizam ou desvalorizam certos grupos étnicos? Ou estamos abraçando a verdade completa das Escrituras, que afirma a dignidade e o valor de todos os povos como criados à imagem de Deus? O caminho a seguir requer humildade para reconhecer interpretações passadas equivocadas, coragem para enfrentar preconceitos persistentes e compromisso com uma leitura fiel das Escrituras que honre a intenção divina. Como Jesus nos lembra em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, uma liberdade que inclui a libertação de ideologias racistas que distorceram nossa compreensão de Deus e da humanidade. À medida que concluímos nossa exploração de como surgiram os africanos segundo a Bíblia, deparamo-nos com verdades profundas e transformadoras. Vimos que, longe de serem marginais na narrativa bíblica, os povos africanos sempre fizeram parte integral do plano de Deus desde o início. Desde os filhos de Cam, Cuxi, Misraim e Fute, que povoaram vastas regiões da África, até figuras proeminentes como a rainha de Sabá, Ebed-Meleque, o eunuco etíope e Simão de Cirene, a presença africana nas Escrituras é significativa e substancial. Eles não são simplesmente personagens incidentais, mas indivíduos que desempenharam papéis cruciais em momentos-chave da história redentora. A tabela das nações em Gênesis 10 nos lembra que a diversificação da humanidade em diferentes grupos étnicos, incluindo os africanos, foi parte do plano soberano de Deus. Como Paulo declarou em Atenas, Deus, de um só sangue, fez toda a linhagem dos homens e estabeleceu os limites de sua habitação. Atos 17, versículo 26. Essa diversidade não é acidental, mas intencional, refletindo a criatividade divina e seu desejo de que a terra fosse povoada por uma rica variedade de povos. As interpretações históricas equivocadas, particularmente a chamada maldição de Cam, causaram danos incalculáveis ao deturpar o ensino bíblico sobre as origens africanas. No entanto, um exame cuidadoso das Escrituras revela que não há base bíblica para tais interpretações racistas. Pelo contrário, a Bíblia afirma de forma consistente a dignidade e o valor de todos os povos como criados à imagem de Deus. Billy Graham, reconhecendo essa verdade bíblica, foi um defensor da igualdade racial numa época em que tais posições eram controversas, especialmente em seu contexto cultural no sul dos Estados Unidos. Seu entendimento de que Deus não faz acepção de pessoas, Atos 10, versículo 34,
e de que todos os humanos compartilham uma origem comum, o levou a se opor à segregação e a afirmar o valor igual de pessoas de todas as raças. A visão bíblica da humanidade nos convida a celebrar a diversidade como reflexo da criatividade divina, a nos opormos a qualquer forma de discriminação racial e a antecipar o dia em que pessoas de toda nação, tribo, povo e língua adorarão juntas diante do trono de Deus. Apocalipse 7, versículo 9. Essa visão escatológica não é apenas uma esperança futura, mas um guia de como devemos viver agora, buscando unidade em meio à diversidade e reconhecendo nossa humanidade compartilhada. Como vimos ao longo de nossa exploração, a Bíblia não marginaliza nem desvaloriza os africanos, mas afirma de forma consistente seu lugar importante no design divino para a humanidade. Desde a bênção original dada aos filhos de Noé, até a visão inclusiva do reino eterno, as Escrituras apresentam uma narrativa de valor humano compartilhado que transcende diferenças étnicas e raciais. Em um mundo onde divisões raciais continuam a causar conflito e sofrimento, essa compreensão bíblica oferece um fundamento para a reconciliação e a unidade. Reconhecer nossas origens comuns e destino compartilhado nos convida a ir além das diferenças superficiais para enxergar a imagem de Deus em cada pessoa. Que essa compreensão das origens bíblicas dos africanos nos inspire a rejeitar interpretações distorcidas que perpetuaram injustiças e a abraçar a verdade libertadora de que todos os povos, incluindo os descendentes de Cam, têm um lugar valioso e essencial na família humana criada por Deus. Como Paulo nos lembra, em Cristo não há judeu nem grego, Gálatas 3, versículo 28, mas uma nova humanidade unida pela graça redentora de Deus. Ao concluirmos esta primeira parte de nossa exploração, lembremos que compreender corretamente as origens bíblicas dos africanos não é apenas um exercício acadêmico, mas um passo vital para uma teologia mais fiel e uma igreja mais unificada, que verdadeiramente reflita a diversidade humana que Deus intencionalmente criou e redimiu por meio de Cristo. Agora que exploramos os fundamentos bíblicos sobre a origem dos africanos, vamos aprofundar como esses povos têm participado do plano divino ao longo da história da redenção. É fascinante ver como Deus, em sua infinita sabedoria, incluiu os descendentes de Cam em cada etapa de sua obra salvadora, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. A presença africana na história bíblica não se limita a menções passageiras, mas inclui contribuições significativas para o desenvolvimento do plano redentor de Deus. Isso se torna evidente ao considerarmos o papel do Egito na formação do povo de Israel. Embora o Egito muitas vezes apareça como um opressor, também foi o lugar onde Israel cresceu de uma família para uma nação. Em Gênesis 50, versículo 20, José declara a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para realizar o que agora se vê, que é salvar a vida de muita gente." Essa declaração revela como Deus usou uma nação africana como instrumento para preservar seu povo escolhido durante um período de fome severa. O contato entre Israel e Egito não foi acidental, mas providencial. Durante os anos de formação de Israel no Egito, o povo hebreu foi exposto a uma das civilizações mais avançadas do mundo antigo. Os israelitas aprenderam técnicas agrícolas, artesanais e organizacionais que mais tarde seriam fundamentais para seu estabelecimento em Canaã. Embora tenham experimentado opressão, também receberam o conhecimento e as habilidades que só poderiam ter adquirido em um contexto como o egípcio. Também é significativo que Moisés, o grande libertador e legislador de Israel, tenha sido instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Atos 7, versículo 22. Sua educação na corte de Faraó o capacitou com habilidades de liderança, conhecimento legal e compreensão administrativa
que seriam cruciais para seu papel como mediador da aliança e organizador de uma nova nação. Nesse sentido, a sabedoria africana contribuiu diretamente para a formação do povo da aliança de Deus. Não é isso um testemunho do princípio divino de usar aquilo que o mundo considera improvável para cumprir seus propósitos? Assim como Deus usa um pequeno dente de alho para dar sabor a todo um prato, ele empregou a influência egípcia para moldar e preparar Israel para seu destino especial. A conexão entre a África e Israel se estende além do Egito. Durante o período do Reino Unificado sob Salomão, Israel estabeleceu relações diplomáticas e comerciais com várias nações africanas. A visita da rainha de Sabá não representou apenas uma troca cultural e econômica, mas também espiritual. Sua declaração, "Bendito seja o Senhor teu Deus", 1 Reis 10, versículo 9, sugere um reconhecimento do Deus verdadeiro que transcendia fronteiras étnicas e nacionais. As profecias do Antigo Testamento também revelam a inclusão divina dos povos africanos no futuro do plano redentor. Em Isaías 19, versículo 25, Deus declara: "Bendito seja Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança." Essa surpreendente profecia coloca o Egito, uma nação africana, no mesmo nível de Israel em termos de relacionamento com Deus. Ser chamado de meu povo é um título que, em geral, estava reservado a Israel, indicando uma inclusão especial na aliança divina. De forma semelhante, o Salmo 68, versículo 31, antecipa: "Virão embaixadores do Egito. A Etiópia cedo estenderá as mãos para Deus." Essa profecia prevê a resposta dos povos africanos ao Evangelho, antecipando sua inclusão no povo de Deus sob a nova aliança. É um lembrete de que, da perspectiva divina, a salvação sempre foi destinada a todas as nações, com destaque para os povos africanos. Essas profecias encontram seu cumprimento inicial no Novo Testamento. Não é coincidência que a África estivesse presente em momentos cruciais da vida de Jesus. Quando o rei Herodes procurava matar o menino Jesus, foi o Egito que forneceu refúgio à Sagrada Família. Mateus 2, versículos 13 ao 15. Assim, uma terra africana protegeu o Messias em seus anos mais vulneráveis, cumprindo a profecia de Oséias: "Do Egito chamei meu filho." Oséias 11, versículo 1. No momento culminante da missão de Cristo, quando carregava a cruz rumo ao Calvário, foi um africano, Simão de Cirene, quem compartilhou literalmente o peso daquele instrumento de salvação. Esse ato involuntário tornou-se uma metáfora poderosa do discipulado cristão. Carregar a cruz e seguir Cristo. Que esse papel simbolicamente importante tenha sido desempenhado por um africano ressalta a inclusão divina da África na história da redenção. Após a ressurreição e ascensão de Cristo, os africanos continuaram a desempenhar papéis significativos na expansão do Evangelho. O eunuco etíope, depois de seu encontro com Filipe e de sua conversão, provavelmente levou a mensagem cristã de volta à sua terra natal, possivelmente tornando-se um dos primeiros missionários cristãos na África. Esse evento cumpriu a profecia do Salmo 68 sobre a Etiópia estender suas mãos para Deus. A igreja primitiva em Antioquia, onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, incluía líderes africanos como Simão chamado Níger e Lúcio de Cirene. Atos 13, versículo 1. Esses homens estavam entre aqueles que, guiados pelo Espírito Santo, enviaram Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, iniciando a expansão do Evangelho pelo mundo mediterrâneo. Assim, africanos estiveram diretamente envolvidos em decisões missionárias que levaram o cristianismo à Europa e, eventualmente, ao mundo todo. O cristianismo criou raízes profundas na África desde os primeiros séculos.
o norte da África produziu alguns dos teólogos mais influentes da igreja primitiva, como Tertuliano, Cipriano e o grande Agostinho de Hipona. Esses pensadores africanos ajudaram a definir a teologia cristã de maneiras que continuam a influenciar o pensamento cristão até hoje. A igreja na Etiópia, possivelmente fundada como resultado da conversão do eunuco etíope, tornou-se uma das comunidades cristãs mais antigas e contínuas do mundo. Esse rico legado africano na história cristã nos lembra que, ao contrário de alguns equívocos populares, o cristianismo não é uma religião ocidental imposta à África na era colonial. Em vez disso, a África foi fundamental na formação e no desenvolvimento do cristianismo desde os primórdios. Os africanos não apenas receberam o Evangelho, mas contribuíram substancialmente para sua formulação teológica e expansão geográfica. Billy Graham, compreendendo essa verdade histórica, frequentemente falava sobre o papel significativo da África no plano de Deus. Em suas cruzadas na África, recordava às plateias que o cristianismo tem raízes profundas no solo africano e que alguns dos maiores santos e mártires da igreja primitiva eram africanos. Graham entendia que afirmar essas verdades históricas era importante para combater distorções coloniais que apresentavam o cristianismo como algo alheio à África. Em seu ministério, Graham enfatizava de forma consistente a unidade da igreja através de linhas raciais e étnicas. Citando Efésios 2, versículo 14, lembrava que Cristo destruiu o muro de separação entre diferentes grupos étnicos. Para Graham, isso não era apenas uma declaração teológica abstrata, mas um princípio prático que moldava seu ministério. Em 1957, convidou o Dr. Martin Luther King Jr. para orar em sua cruzada em Nova York, um gesto significativo em uma América profundamente dividida pelo racismo. Graham entendia que a tabela das nações em Gênesis 10 não era meramente um registro histórico, mas uma declaração teológica sobre a diversidade humana como parte do desígnio divino. Em seus sermões, frequentemente explicava que a dispersão dos filhos de Noé, incluindo Cam e seus descendentes na África, fazia parte do mandato de Deus de encher a terra. Gênesis 1, versículo 28 e Gênesis 9, versículo 1. Essa dispersão não indicava segregação ou desigualdade, mas diversificação dentro da unidade fundamental da família humana. Essa compreensão da unidade humana em meio à diversidade etnolinguística tem implicações profundas para como vemos as relações interraciais hoje. Como Paulo declarou em Atenas, Deus, de um só sangue, fez todos os povos dos homens. Atos 17, versículo 26. Essa verdade fundamental desafia toda forma de racismo ou etnocentrismo, lembrando-nos de que nossas diferenças culturais e físicas existem dentro de nossa identidade, compartilhada, como portadores da imagem de Deus. A história da salvação culmina com a visão de João, em Apocalipse 7, versículo 9. Uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Essa imagem gloriosa confirma que a diversidade étnica, longe de ser eliminada no reino eterno, será preservada e celebrada. Os africanos, representados de forma proeminente entre todas as nações, estarão presentes em sua identidade cultural distinta, contribuindo para a sinfonia de louvor ao Cordeiro. Essa visão escatológica nos convida a perguntar: como estamos vivendo agora em antecipação a essa realidade futura? Nossas igrejas e comunidades cristãs refletem a diversidade étnica que um dia cercará o trono de Deus? Será que valorizamos genuinamente as contribuições únicas que diferentes tradições culturais, incluindo as africanas, trazem à nossa compreensão e expressão da fé cristã? O ensino bíblico sobre as origens africanas
nos desafia a superar preconceitos que distorceram nossa compreensão da história e nossas relações com os outros. Como Billy Graham frequentemente apontava, o racismo e o preconceito são pecados que precisam ser confessados e abandonados. Essa convicção não era secundária, mas central para sua compreensão do Evangelho como uma mensagem de reconciliação que derruba as barreiras que nos dividem. Ao concluirmos nossa exploração de como surgiram os africanos segundo a Bíblia, somos convidados a adotar uma visão mais completa e fiel da história humana e do plano divino. Os africanos, como descendentes de Cam, fizeram parte integral dessa história desde o começo. Sua presença na narrativa bíblica não é acidental, mas essencial, revelando a inclusividade do amor de Deus e de seu plano para todas as nações. Essa compreensão nos chama a celebrar a diversidade como um dom divino, a corrigir interpretações distorcidas que marginalizaram povos específicos e a trabalhar por uma comunidade cristã global que reflita verdadeiramente a visão do Apocalipse de pessoas de todas as nações, adorando juntas o único Deus verdadeiro. Como Billy Graham nos recordaria, a resposta ao racismo não é apenas tolerância ou correção política, mas o reconhecimento profundo de nossa unidade fundamental em Cristo. Ao pé da cruz, dizia Graham, não há leste ou oeste, norte ou sul. Há apenas pecadores necessitados do Salvador. Que essa exploração das origens bíblicas dos africanos não seja apenas um exercício acadêmico, mas um convite para enxergar todas as pessoas como Deus as vê, criadas intencionalmente, valorizadas igualmente e destinadas a fazer parte de sua família eterna. Ao fazê-lo, aproximamo-nos da concretização da oração de Jesus para que todos sejam um. João 17, versículo 21. E antevemos o dia em que pessoas de todas as nações, incluindo as africanas, adorarão juntas diante do trono de Deus.